Olá, meus amados amigos telespectadores, você que sempre está acompanhando o nosso programa pela TV, aqui no YouTube, enfim, eu quero trazer para você hoje uma resposta a um questionamento que é muito frequente no meio evangélico. Vez por outra, alguém para e diz: Pastor Francisco, eu ouço falar sempre que uma vez salvo, salvo para sempre, porque Deus não usa borracha. Se Deus escreve o nome de alguém no livro da vida, Ele jamais apaga. O que Deus faz é permanente para sempre e Ele não volta atrás naquilo que Ele diz. Assim sendo, pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. É bíblico? É claro, naturalmente, algumas pessoas vão responder essa pergunta sem nem ao menos pensar duas vezes, dizendo sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma questão de princípio. Eu quero que você reflita comigo sobre algumas coisas. Eu quero trazer alguns tópicos para você. O primeiro é essa questão de princípio. Como foi no princípio, ainda continua sendo hoje. Se no princípio foi assim, pois assim é até agora. Se no princípio não foi assim, então a coisa continua sendo da mesma forma. E eu quero pensar com você sobre algumas coisas. Imagina sobre o que é que significa ser salvo. Nessa série nós vamos trabalhar muito isso. O que significa ser salvo? Ora, alguns entendem que ser salvo é ir para o céu e estar morando com Deus e estar na presença de Deus. Pois bem, olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós no Evangelho, Santo Evangelho de Lucas, capítulo 10, o versículo 18, está escrito assim: E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Olha o que esse texto vai apontar para nós. Foi expulso do céu um dos anjos que usava mal a sua liberdade. Veja que para os anjos que já eram salvos, porque estavam no céu com Deus e vivendo com Ele, não foi assim. Não foi para os anjos uma vez salvo, salvo para sempre. Contudo, eu quero chamar a sua atenção para você pensar outra coisa também importante. Veja como foi no princípio, como que começou todas essas coisas. Tem um outro texto em Judas, no capítulo 1, versículo 6, que eu quero ler na íntegra para você vai acompanhar comigo aqui do lado. Então veja que diz lá, ó: E a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Veja, aos anjos que não guardaram o seu estado original, a responsabilidade de guardar o estado original dos anjos não era de Deus, era deles. E como eles não guardaram, não usaram bem a liberdade que recebeu de Deus, foram expulsos da presença de Deus. E o próprio nosso Senhor Jesus, como nós já aprendemos aqui, ele disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Essa discussão ela é ampla e, claro, ao longo dessa série nós vamos buscar cobrir todos os temas possíveis dentro da nossa limitação com respeito ao assunto, a fim de que você tenha um ótimo, excelente posicionamento sobre a questão, conferindo coisas espirituais com espirituais, conferindo na palavra de Deus se estas coisas de fato são assim. Uma outra coisa que eu quero trazer é isso: os anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio. Olha o que o texto vai dizer, diz que eles abandonaram o seu domicílio, a sua morada eterna. Eles desprezaram a salvação de Deus para a vida deles. Eles eram salvos, mas uma vez salvos para Satanás e todos os anjos, que a Bíblia também vai chamar de diabos, todos eles, sem a exceção de nenhum, uma vez sendo salvos, não ficaram salvos para sempre. Mas aí alguém poderia dizer, e talvez você poderia até me perguntar com oportunidade: pastor, certo, nós estamos falando dos anjos, tudo bem, mas quanto os seres humanos? Eu quero saber disso. Então veja só,
Adão, ele tinha liberdade lá no paraíso, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele podia livremente comer de todas as árvores do jardim, você conhece o texto sagrado, mas a árvore que estava do meio do jardim ele não podia comer, porque no dia que dela ele comesse, certamente morreria. Foi o que Deus falou para ele, e morreria espiritualmente. E o que aconteceu, nós conhecemos a história, Eva sendo tentada, comeu do fruto proibido e também deu ao seu marido e comeu, e depois Deus chamou a um ajuste de contas, e eu quero que você entenda o que aconteceu. Como nunca houve esse determinismo, Deus expulsou eles lá do jardim e colocou querubins à porta para guardar a entrada. Veja, vamos conferir a palavra de Deus, olha aqui do lado. Diz assim, ó, Gênesis 3:24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê que esse querubim foi colocado lá? Para ele não ter acesso à árvore da vida. E o que aconteceria? Como não há esse determinismo de uma vez salvo, salvo para sempre, ou uma vez perdido, perdido para sempre, Deus colocou os querubins lá na porta do jardim com a espada para guardar o caminho, porque se o homem comesse, embora ele tivesse pecado, ele poderia agora viver, ele poderia reverter toda aquela cena de maldição que o Senhor disse, agora maldita é a terra por tua causa, onde Deus traz as sentenças sobre todos aqueles que pecaram. O que nós estamos querendo levar ao seu entendimento é que no princípio não foi assim. E é bom que se diga que as autoridades, no geral as autoridades que defendem esse determinismo e esse jargão que caiu, não é, como que uma luva na mão de muita gente que o cita de forma inconsciente, digo por inconsciente, que elas não sabem ao certo o que estão dizendo, simplesmente estão repetindo uma frase de efeito que foi passada, e alguns já pensam inclusive que é um versículo da Bíblia, assim como tem aquele dito popular, aquele adágio popular no meio religioso de que uma vez salvo, salvo para sempre, faça por ti que eu te ajudarei, desculpa, era isso, faça por ti que eu te ajudarei. Então tem também esse ditado de uma vez salvo, salvo para sempre, o que não é bíblico, o que não encontra base ou subsídio no texto bíblico. E há quem diga que é o único momento onde houve liberdade foi lá no princípio e no jardim, e depois disso acabou. Mas a questão é, não apresenta os versículos bíblicos onde mostra que acabou essa liberdade. Deus não nos fez como máquina que lhe dedicássemos respeito e obediência involuntário, mecanicamente, roboticamente, como que programado por códigos HTML ou PHP ou JavaScript ou linguagem baseada em Pascal ou qualquer uma outra linguagem de programação de sistemas de informática. Não! Deus não nos fez pré-programado com atitudes mecânicas, de modo que qualquer coisa que eu for fazer é porque Deus já programou aquilo. Ora, que sentido faria um julgamento? Eu vou ser culpado por coisas que Deus me programou para fazer, onde eu não depende das minhas atitudes, porque o que eu fiz foi Deus que botou lá para mim fazer tudo o que eu fiz até agora, e onde que estaria a responsabilidade humana? Adão só foi punido porque ele desobedeceu. O diabo e os seus anjos foram punidos porque eles desobedeceram. Eu e você também, se não obedecermos ao Senhor, perderemos a chance de viver com Deus por toda a eternidade. Por isso, nós precisamos amar o Senhor enquanto vivermos, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. É isso que nós precisamos fazer enquanto estivermos aqui na nossa peregrinação, na nossa vida terrena. E eu convoco você para estar examinando todos esses assuntos com muito carinho e com muito cuidado. Te aguardo na nossa próxima série, aliás, na nossa próxima série não, no nosso próximo vídeo para continuarmos a série. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.